Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e esse é o estudo de número 44. Vamos iniciar o capítulo 8º, da Emancipação da Alma. Pergunta de número 400. No item O Sono e os Sonhos. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Resposta: é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro é este. Então, os espíritos são claros ao afirmar que nós apenas reencarnamos por necessidade, especialmente no plano físico inferior como o nosso. É como se perguntassem a um presidiário se ele gosta da prisão, se lhe agrada o cárcere. Então nós não permanecemos de bom grado, né? Nós permanecemos encarnados por necessidade de elevação espiritual. Já falamos aqui qual o objetivo da reencarnação, que é justamente evoluir, é tornar-se melhor, vencer suas más inclinações e suas paixões. E somente mergulhados na carne é que podemos demonstrar que vencemos ou adquirimos certas virtudes. Então, nós sempre almejamos por nossa libertação, o retorno à vida espiritual. Mas gosto sempre de ressaltar, isso não significa que nós tenhamos uma adoração à morte ou à vida espiritual, desprezando a vida física. De nenhuma forma nós agimos dessa forma porque sabemos que a encarnação é essencial. Ela é uma dádiva divina, não é fácil conseguir uma encarnação porque são vários fatores que interferem nessa decisão e nesse acontecimento. E nós temos sim, damos um grande valor às reencarnações. Mas é fato que desejamos sim retornar à pátria espiritual quando não temos mais nenhum tipo de consciência culpada. Pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, nós nunca estamos inativos, nosso corpo repousa, é necessário, é preciso que o nosso corpo físico repouse, senão a gente não consegue lidar com a vida encarnada, com a vida na matéria. Mas o espírito está sempre ativo, né? Desliga-se do corpo físico e vai encontrar-se com outros espíritos e realizar outras ações enquanto o seu corpo repousa. Pergunta 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Como será que o espírito fica durante o sono? Extensa resposta da espiritualidade, dizendo: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Ou seja, o nosso espírito amplia as suas faculdades, as suas capacidades, quando desligado do corpo físico, mesmo que por meio do desdobramento, que é pelo sono do corpo. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potência e pode pôr-se em comunicação com outros espíritos, quer neste mundo, quer noutro. Ou seja, pessoas que estão também dormindo, né? Desdobradas pelo sono físico do corpo, encontram-se com outras que também estão encarnadas. É muito comum, além de nos encontrarmos com os espíritos desencarnados. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste
ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Então, os sonhos sempre trazem algum sentido, né? Não somente como uma consulta do nosso inconsciente, mas também de vivências do espírito no plano espiritual, de lembranças do passado ou de premonições. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. É por isso que nossa memória, quando desligada do corpo físico, tem uma maior amplitude. A gente consegue lembrar de certas ocasiões, acontecimentos, que enquanto encarnados e em vigília, ou seja, despertos, nós não nos lembramos. É comum, inclusive, nós estamos estudando na obra de André Luiz, Libertação, o encontro, a reunião de espíritos pelo desdobramento para que seja possível um perdão, um diálogo, uma lembrança. Então, de fato, o espírito, quando liberto do corpo físico, não só pela morte, mas pelo sono físico, adquire aí uma maior percepção da memória. E isso é comum, ele diz. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Vejam que a espiritualidade chama a nossa atenção porque perguntas simples para eles, respondidas facilmente pelo conhecimento que eles trazem, para nós encarnados muitas vezes ateus ou que não acreditam em nada, né, completamente céticos em relação à realidade espiritual, não conseguem responder, né? O que a alma faz quando o corpo dorme? O que são os sonhos? Então, perguntas simples para a espiritualidade, para os agnósticos ou os céticos, essas perguntas ficam sem respostas. Eles continuam: o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Então, por isso que o sono físico é uma experiência também de morrer por algumas horas. Nós nos desprendemos do corpo físico, retornamos na manhã seguinte, mas o episódio é como se fosse uma morte temporária. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que lhes deparam concluídas quando volvem morrendo na terra ao mundo espiritual. Olha só, a gente vê isso nas obras complementares, né? O reencontro com mentores, com parentes desencarnados, a realização de atividades, de tarefas. E ele chega a afirmar que, muitas vezes, nós concluímos muitas tarefas e, quando desencarnamos, encontramos essas tarefas concluídas. Começamos essas tarefas ainda encarnados, mas pelo desdobramento do sono físico, e quando desencarnamos, anos depois, achamos essas tarefas concluídas por nós mesmos, que passamos às vezes uma existência inteira realizando essa atividade. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. De fato, essa famosa, explanação de que quando dormimos é como se estivéssemos desencarnando por alguns instantes, é real e afasta o medo da morte, ou pelo menos deveria afastar, porque é um fenômeno natural que todos nós passamos muitas vezes e ainda passaremos, e que a cada noite, a cada dia que despertamos e a cada noite que voltamos ao mundo espiritual, é uma experiência de quase morte. Ele prossegue: isto pelo que concerne aos espíritos elevados. Então,
Essa descrição de se desdobrar e encontrar espíritos superiores, parentes, irmãos, é de espíritos superiores. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, estes vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá mais baixos do que os que aqui tantos se deleitam. Aqui, um alerta para todos nós, né? Espíritos superiores buscam professores, colegas, parentes, mentores. Mas nós, a maioria de nós, ainda inferiores, vamos para locais mais inferiores que a Terra, buscando velhos amigos, ou buscamos os gozos fáceis, os gozos baixos, que aqui na Terra nós nos deleitamos. Por isso a importância de orar antes de dormir, de manter uma vibração elevada, para evitar que, ao desdobrar-se do corpo físico, nós acabemos atraídos para situações infelizes, imorais, buscando aí gozos que não correspondem mais à nossa proposta de elevação espiritual. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós, demonstrando que no plano espiritual existem locais bem piores que muitos lugares que nós já consideramos terríveis na Terra, como a Cracolândia, em São Paulo, ou outros locais de intenso sofrimento e de baixeza moral. Pior do que aqui, encontramos lugares no plano espiritual que também estão entregues a essa baixeza. E o que gera a simpatia na Terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Então nós passamos 8 horas dormindo, convivendo com as companhias que nós atraímos, e isso também dita que tipo de companhias nós teremos na Terra, enquanto despertos. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Então, tanto a simpatia quanto aqueles a quem temos antipatia decorrem de como nos sintonizamos ao dormir. Com quem nós nos encontramos ao buscar o sono do corpo físico. Conhecemos-los sem nunca os termos visto com os olhos, porque nos encontramos com eles no plano espiritual e ambos despertam no plano físico e se atraem. É ainda o que explica a indiferença. Há homens que não cuidam de conquistar novos amigos por saberem que muitos têm que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. É uma coisa que a gente não costuma pensar, né? Os nossos relacionamentos na Terra, o fato da gente querer fazer novas amizades ou não, pode muitas vezes decorrer da nossa vivência no plano espiritual enquanto dormimos. Alguns atraem, alguns buscam, outros não querem ter mais amizades porque já se contentam com as amizades atuais. Então, tudo influencia no nosso plano físico quando retornamos à pátria espiritual pelo sono do corpo. Ele continua: graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Olha só que informação. Espíritos de luz aceitam reencarnar porque sabem que toda noite, ao dormirem, vão se reencontrar com os entes amados,
com espíritos de luz, superiores como eles. Então, por mais que eles saibam do sofrimento que é reencarnar aqui, eles aceitam reencarnar porque toda noite, ao dormir, vão desdobrar-se e ter aí 8, 9 horas de paz, porque vão sintonizar com espíritos de luz também. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem. Olha que bonito! Deus criou o sono do corpo físico para nós, espíritos encarnados, termos momentos de tranquilidade, pelo menos aqueles que já sintonizam com o bem. Descansar não só o corpo, descansar a mente dessa convivência difícil que é enquanto encarnados. Então ele está informando que Deus presenteou os espíritos superiores com o sono do corpo físico para que eles suportem melhor as provações quando reencarnassem entre nós, espíritos inferiores, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. Notem que o sono do corpo físico nos serve também de alerta, porque se a gente está no caminho errado, se a gente está errando, se a gente está no crime, ou se a gente está deixando as nossas paixões dominarem, quando a gente dorme e desdobra, eles vêm chamar nossa atenção, nos estimular para o caminho do bem, nos orientar, nos inspirar. Então o sono do corpo físico também serve para dar esse reboot, esse reinício para quem está querendo recomeçar, para quem está cansado de errar. Dorme, desperta com a vontade de não errar mais, porque se encontra com espíritos bons que assim orientam. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. Olha que bonita essa frase. Deus nos deu uma porta para nos reencontrarmos com os entes amados, com os nossos guias, com os nossos mentores. O sono é a porta para que a gente se encontre com eles. Por isso, repito, a importância de orar, a importância de manter uma boa vibração no seu quarto, onde dorme, onde repousa, para que você possa se encontrar com bons espíritos. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Então, enquanto a morte não chega, e nós não temos nenhuma pressa para isso, vale ressaltar novamente, nós temos esses momentos de recreio, de repouso. Vivemos na Terra muitas vezes com situações difíceis, enfrentando problemas, mas o sono nos serve para repousar o corpo, a mente e o espírito, que comanda a mente, a fim de que nós possamos receber o estímulo dos bons espíritos e despertarmos mais fortes, mais firmes no propósito de acertar. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. É uma frase categórica, né? Muitos pregam que o sono é meramente um depósito do inconsciente, né? Uma manifestação de nosso inconsciente. Mas não podemos esquecer que o sonho, ele pode representar vivências do espírito. Por mais estranhas que possam ser, é a maneira que o cérebro traduziu a vivência. Então tem alguns sonhos que as pessoas falam, não pode ter sido real. É um sonho muito maluco, né? É comum isso acontecer. Porém, o que pode ocorrer? O espírito teve uma vivência no plano espiritual e, ao despertar, o cérebro do indivíduo reencarnado traduziu aquela experiência e inseriu aí questões, situações que parecem fugir da normalidade. Muitas vezes é um mecanismo de defesa do cérebro também, mas isso não significa que o espírito não vivenciou nada, que é tudo uma criação da mente. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto enquanto dormíeis.
Então, nem sempre a gente lembra do sonho e da vivência. Vossos sonhos nem sempre refletem a ação da alma em seu pleno desenvolvimento. São, muitas vezes, apenas a lembrança da perturbação que experimenta à sua partida ou no seu regresso ao corpo, acrescida da relativa ao que fizestes ou do que vos preocupa quando em vigília. Então ele está incluindo, né, no sonho as preocupações da pessoa, a perturbação de quando ela dorme, de quando ela desperta. Então não é só a vivência, existe a vivência, mas existe também outros fatores. A não ser assim, como explicareis os sonhos absurdos, que tanto os sábios quanto as mais humildes e simples criaturas têm? Acabamos de falar, né? Existem sonhos que parecem absurdos. Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Repito, a importância da boa conduta e da oração também é para que espíritos obsessores não se aproveitem do sono para nos perturbar, para nos perseguir. Então também existe no sonho as lembranças de obsessores perturbando os obsidiados. De resto, dentro em pouco, vereis desenvolver-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacó, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem inteiramente do corpo, recordações dessa segunda vida a que ainda há pouco aludi. Então, muito em breve, nós poderemos nos desprender do corpo físico pelo sono e lembrar das experiências, como os profetas, como os adivinhos indianos, quanto as personagens bíblicas que trazem sonhos proféticos. Então, essa lembrança do sonho depende da elevação espiritual de cada um. Temos relatos, hoje em dia, de muitas pessoas que se desprendem, né, fazem as chamadas viagens astrais e conseguem lembrar de toda a experiência, né? Trazem aí a possibilidade de fazer esse desprendimento consciente do corpo físico. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos, entre os de que vos lembrais, do contrário, cairíeis em contradições e em erros funestos à vossa fé. Um alerta, portanto, diferenciar o sonho, que é derivado das preocupações, das perturbações, do que a gente está pensando durante o dia, do que a gente está tentando resolver, daqueles sonhos que são vivências decorrentes do desprendimento e que nós nos recordamos como uma maneira de prosseguirmos no bem. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Aqui já são os comentários de Kardec, né? A alma emancipa-se, retorna à pátria espiritual por algumas horas e se relaciona com quem atrair. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Alguns espíritos trazem, sim, essa lembrança clara do que vivenciaram e de onde visitaram. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da presente existência ou de existências anteriores. Quantas pessoas se recordam, né, do que fizeram, do que passaram, por meio dos sonhos. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. Vejam que Kardec ressalta novamente a ideia que os espíritos tinham passado, de que muitas vezes o sonho parece absurdo, mas são imagens que você viu, situações que você vivenciou, que se misturam com as preocupações atuais, por isso parecem absurdas. Mas, enquanto a gente estava desdobrado e vivenciando, tinha total sentido, fazia lógica.
Quando a gente desperta, essa lógica pode se confundir com as preocupações corriqueiras. Kardec encerra dizendo: a incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta do que nos apareceu quando sonhávamos. Então, não somente mistura-se com as preocupações, mas também pelas lacunas. Quando a gente desperta, não se recorda exatamente de tudo. E isso traz também essas características de ser absurdo o que vivenciamos. É como se a uma narração se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. É uma comparação interessante para a gente entender por que certos sonhos parecem vindos de um mundo estranho e fantasioso, sendo que muitas vezes faz sentido, tem lógica. Kardec explica que pelas lacunas, pela recordação incompleta, é como se frases desconexas fossem inseridas num texto, trazendo essa confusão. Pergunta número 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Resposta. Naquilo que chamas sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Isso foi dito lá atrás. Primeira informação foi que os espíritos continuam ativos após o sono do corpo físico. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhes são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo tem dificuldade em conservar as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Olha que interessante a explicação que ele dá do porquê a gente não se recorda. A gente vivencia muita coisa, a gente se encontra com muita gente, mas muitas das lembranças não ficam armazenadas, pelo menos de maneira direta, porque são situações que nós não captamos pelos sentidos do corpo físico. Não foi pelo paladar, não foi pela visão, não foi pela audição. Por isso fica difícil para o corpo registrar. Muitos sentidos são os da alma, que o corpo físico não tem. Então, muitas das vivências, especialmente as emotivas, elas vão corresponder a sentidos que o corpo físico não sabe traduzir. E por isso traz essa confusão quando despertamos. Pergunta 404. Que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Pergunta extensa também, porque é um tema muito debatido, né? As pessoas fazem as interpretações dos sonhos. Resposta. Os sonhos não são verdadeiros como o entendem os ledores de sorte. Primeira informação, a gente já pode, então, arrematar. Que você não pode pegar um sonho e interpretar como uma informação completamente verdadeira. Pois é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. O espírito aqui que respondeu considera um absurdo você tirar conclusões diversas daquelas que você vivenciou no sonho. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. Então, o sonho é real pela imagem que o espírito viu, mas muitas vezes não tem relação com o que a gente vive na Terra. A miúde são também, como atrás dissemos, uma recordação. Então, nem sempre são vivências, mas sim lembranças. Por fim, podem, algumas vezes, ser um pressentimento do futuro, se Deus o permitir, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Então, o sonho pode ser não somente uma vivência, mas também uma recordação ou uma premonição. E ainda pode ser uma visão do que está acontecendo no momento que a pessoa está dormindo.
como já aconteceu diversas vezes, e isso está muito bem documentado em várias situações de várias eras, né? Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos, a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo. Acabei de falar que são muitos os casos, né? Pessoas surgindo para familiares, para avisar. Que são essas aparições, senão as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes queridos? Quando tendes certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência? Sobretudo se o que observastes não vos passava pela mente quando em vigília? Aqui então a gente tem um raciocínio de Kardec para comprovar que nós desdobramos situações em que as pessoas são visitadas por outras e revelam coisas que ninguém estava pensando. Nem a própria pessoa, quando estava desperta, pensava naquele assunto. E aí a pessoa, ao desdobrar-se, tem a informação, tem a vivência, transmite para os outros e, quando desperta, traz toda a lembrança. Pergunta número 405. Acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, mas que afinal não se confirma. A que se deve atribuir isto? Então, o que será que esses sonhos que não acontecem, né? Resposta: pode suceder que tais pressentimentos venham a se confirmar apenas na experiência do espírito e não na do corpo. Eles já informaram que muitas das vivências não têm aplicação no plano físico, têm aplicação somente no plano espiritual. Então, existem pressentimentos que somente serão visualizados no plano espiritual, não terá uma correspondência na Terra, e por isso fica essa pendência de confirmação que muitas pessoas esperam ou buscam. Não haverá uma confirmação no plano físico se a vivência não tiver uma correspondência com a situação vivida aqui na Terra, enquanto encarnado. Isto é, o espírito vê aquilo que deseja porque vai ao seu encontro, lei de atração. É preciso não esquecer que durante o sono, a alma sempre está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, donde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. Então ele está explicando que existe muita influência, né, do plano físico. Por mais que nós tenhamos vivências exclusivamente espirituais, nós teremos essa influência, porque o espírito que dorme, que se desdobra de um corpo que dorme, ele ainda está ligado ao corpo físico, então vai ter influência do plano físico e pode trazer essa confusão ou um pressentimento que não tem qualquer correspondência no plano físico. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Então que fique claro, né? Muitos sonhos, sim, são derivados das nossas preocupações. Mas por quê? O espírito desdobra, o espírito retorna à pátria espiritual por algumas horas, e aquela preocupação na Terra é tão grande que ele acaba transmitindo para o espírito, e o espírito que se preocupa, ele acaba buscando aquilo que ele teme ou aquilo que o preocupa. É comum, pela própria lei da atração, que o espírito busque ou solucionar, ou fica ansioso por resolver, ou começa a enxergar aquele problema enquanto seu corpo repousa. E aí o sonho vai trazer esse registro do espírito buscando aquela problemática que ele está pensando enquanto encarnado e mergulhado na carne. Pergunta 406. Quando, em sonho, vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso por efeito de imaginação? Será que quando a gente sonha com alguém fazendo algo que a gente não espera que ela faça, é imaginação? Resposta: de que absolutamente não cogitam, dizes. Que sabes a tal respeito? Ou seja,
Você que está dizendo que a pessoa não tem aquela característica ou não tem a intenção de realizar aquilo que você está vendo. Muitas vezes o espírito encarnado oculta as suas intenções e, quando está no plano espiritual, faz aquilo que deseja. Você vê e acha que é imaginação. Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre aquilo em que eles pensam. Ademais, não é raro atribuirdes, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis o que se deu ou se está dando em outras existências. Então, primeiro ponto, a gente não sabe exatamente o que a pessoa faz ou o que a pessoa deseja. Quando desdobra pelo sono do corpo físico, ela vai buscar realizar o que ela quer fazer. Além disso, muitas vezes a gente associa, as pessoas que nós conhecemos de acordo com o que nós desejamos. Isso também pode provocar no sonho essa vivência que você criou no plano espiritual, mas não deixa de ser uma vivência. Pergunta 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Uma pergunta muito interessante, né? É preciso que a gente esteja lá naquela frequência de sono profundo para o espírito se desprender? Resposta: não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Então, basta um leve torpor para o espírito já se desprender do corpo físico. É lógico que a gente está se referindo aqui a espíritos que já têm uma elevação espiritual que lhe permite desdobrar-se com facilidade, ou então não são tão inferiores a ponto de ficarem ali presos ao corpo, ou então muito ligados, muito próximos à carne. Há espíritos que com leve torpor já estão desdobrados. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Então, qualquer soninho que o corpo dá, o espírito já aproveita para se desprender. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. Então, baixou a velocidade ali cardíaca, batimento cardíaco, relaxou um pouquinho, o espírito já desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Essa é outra característica das pessoas doentinhas, Os idosos que estão ali próximos a desencarnar, é comum que eles já vejam o plano espiritual de uma forma muito mais intensa. Que o pessoal fala na sabedoria popular, está mais para lá do que para cá. De fato, o espírito doentinho, idoso, que está acamado, está prestes a desencarnar, ele realmente está mais do lado de lá do que do plano físico. E o seu corpo frágil permite que seu espírito fique então mais livre. Kardec diz: assim é que, quando estamos apenas adormecidos ou em simples modorra, frequentemente vemos imagens idênticas às que se apresentam nos sonhos. Então Kardec está confirmando essa resposta, dizendo que no sono leve a gente vê imagens idênticas ao do sono profundo quando sonhamos. Isso demonstra que sim, o espírito já se desdobra, já se emancipa com os primeiros sinais de sono. Pergunta 408. Parece-nos, algumas vezes, ouvirmos em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa. Qual a razão disso? Então, por que será que a gente ouve palavras que não têm relação com aquilo que nos preocupamos? Resposta: é fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, não só palavras. Principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É, algumas vezes, fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Então, essas frases estranhas à nossa mente, estranhas no sentido que não fomos nós que pensamos, não fomos nós que montamos essa frase. Geralmente é um espírito que quer se comunicar, e quando você está próximo a se desprender pelo sono, ele já sopra no seu ouvido a frase, o começo do diálogo que ele quer iniciar. Pergunta 409. Outras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas,
figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí? Efeito de visão ou de imaginação? Pergunta bem específica, né? A pessoa não está bem adormecida, está com o olho fechado, está só se concentrando. O que são essas visões? Resposta: estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se. Ele repete, ele já falou isso, né? A resposta anterior, uma das respostas anteriores era que o espírito aproveita qualquer entorpecimento, qualquer sono leve, o espírito já aproveita para se desprender. Ele repete, se o corpo começou a adormecer, o espírito já se desprende. Transporta-se e vê. Se fosse completo o sono, já seria sonho. Então aqui fica claro da gente entender que o sonho que os espíritos se reportam é o sono profundo. O sonho é decorrente do sono profundo. As visões, as ideias do espírito que ainda está desperto, mas está começando a adormecer, são visões decorrentes do sono leve e que ainda não são sonhos, são apenas informações que o espírito está começando a captar antes do sono profundo. Pergunta 410. Dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Essa pergunta é muito interessante porque isso acontece com todo mundo, né? Quantas vezes, inclusive a criação desse canal, foi exatamente isso que ocorreu. Eu estava prestes a dormir, me preparando para dormir, e me veio como um fogo assim, pegando fogo à minha mente, a ideia de fazer o canal, de estudar, de divulgar o Espiritismo, de realizar as orações que nós fazemos aqui. Então foi bem parecido o que essa pergunta traz, né? Prestes a adormecer, nós temos ideias excelentes, ideias novas, estímulos. Algumas vezes esquecemos, outras vezes retemos. Quando os espíritos querem que a gente grave, a gente traz uma lembrança maior dessa inspiração. Mas vamos ver a resposta. A resposta é: provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de mais faculdades. Então, por exemplo, o meu caso pessoal, que estava prestes a adormecer e tive a ideia de abrir um canal no YouTube para divulgar a doutrina espírita, e aí fiquei ali de meia hora a 1 hora de olho fechado antes de dormir, pensando em como seria, que vídeos eu faria, que estudos a gente realizaria aqui, é o princípio de uma emancipação da alma e que minhas faculdades se ampliaram. Então, certamente eu ouvi o conselho de um mentor espiritual, de um anjo guardião, que deu a ideia para que eu possa continuar nesse processo de elevação espiritual, né? Todos nós que estamos estudando, que estamos buscando. Então, a liberdade do espírito permite que entremos em contato com a espiritualidade mesmo no sono leve. E principalmente porque, se eles, nesse exemplo que eu dei, me dessem essa ideia em sonho, talvez eu não me recordasse quando despertasse. Quando eu acordasse no outro dia, talvez eu não iria trazer uma ideia tão forte de iniciar o canal. Então me veio essa ideia quando eu ainda estava desperto, mas eu senti como um fogo no meu cérebro, na minha mente, uma velocidade de informações muito grande em poucos minutos, para justamente eu recordar e poder implementar, né, essa ideia. É fruto, portanto, da liberdade. Também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão aí, ó. Está mais do que provado. Certamente foi um conselho de um amigo, de um espírito amigo, essa ideia de estudar o espiritismo, de divulgar, de fazer esses vídeos. Foi exatamente isso que aconteceu. São frequentemente conselhos de bons espíritos. Todos nós temos, né? Nós conversamos com eles.
especialmente antes de dormir, que as pessoas oram, né? Agradecem pelo dia, pedem para o dia seguinte ser um dia abençoado, faz uma oração, entra em sintonia, recebe ideias de bons espíritos. E tem A. De que servem essas ideias e esses conselhos se lhes perdemos a lembrança, não os podendo aproveitar? Vejam que essa pergunta é referente às ideias que vêm durante o sonho e que o espírito não se recorda quando acorda. É diferente do que eu falei como exemplo pessoal, né? Eu tive o conselho do amigo espiritual quando eu estava prestes a dormir. Então eu lembrei de tudo no outro dia. Mas quando a pessoa tem essas ideias e não se recorda, qual a utilidade? Resposta: algumas vezes, essas ideias mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Ele já falou isso, está repetindo, né? Tem lembranças ou ideias que a gente não se recorda ou que não faz sentido para a gente, porque estamos encarnados, mas para o espírito faz. Então ele está repetindo. Tem ideias que valem para o espírito, não para o encarnado. Não para o espírito encarnado, mas sim para o espírito desencarnado. Com mais frequência, porém, se o corpo as esquece, o espírito as retém e volta no momento necessário como uma inspiração súbita. Olha que informação interessante. Muita gente acha que toda inspiração, que toda intuição é porque tem um espírito do lado soprando a ideia. Nem sempre. Às vezes é uma ideia que já foi soprada há um tempo, você arquivou isso, o seu cérebro não se recorda e depois de um tempo vem a lembrança. Aí você acha que foi inspirado naquele momento, você acha que o espírito falou naquela hora. Não. Muitas vezes o espírito te deu a orientação enquanto você dormia, você guardou aquilo, quando despertou, esqueceu e depois de um tempo vem a lembrança. Então não é uma intuição direta naquele momento, não é uma inspiração naquele exato momento, mas é uma ideia que foi colocada ali antes. Pode acontecer também. Como também pode acontecer a inspiração direta, tá? Eu não estou negando uma para afirmar a outra. Só estou dizendo que nem sempre é uma inspiração naquele exato momento. Pode ter sido uma lembrança arquivada, uma ideia que foi colocada ali e o espírito guardou, mas o corpo não traduziu ao despertar, que vem depois, se assim Deus quiser, né? Vai aparecer, portanto, como uma inspiração súbita, de repente. Pergunta 411. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? Será que a gente sabe quando vai morrer? Quando estamos do lado de lá, enquanto o nosso corpo repousa? Resposta: frequentemente acontece pressenti-la. Nós trazemos um pressentimento de quando vamos desencarnar. Algumas vezes também sucede ter nítida consciência dessa época, como Chico Xavier, ele sabia, né? O que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha intuição do fato. Então, o espírito, quando está no plano espiritual, ele sabe a data exata. Mas quando ele desperta, quando ele está em vigília, ele traz só uma intuição. Ele não traz a data, ele não traz a lembrança exata, mas traz uma intuição. Eu vou desencarnar jovem. Eu vou desencarnar daqui a um tempo. Traz uma intuição. Isso é muito comum de acontecer. Eu conheço várias pessoas que tiveram esse pressentimento e acabou acontecendo. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Acabei de falar, né? Especialmente quando o espírito é elevado, como Chico Xavier. Pergunta 412. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fatigar o corpo? Que pergunta interessante. Será que a gente pode cansar o nosso corpo físico que está dormindo pela atividade do espírito? Resposta: pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Olha que figura interessante. O fio de prata, né, que prende o espírito ao corpo físico é como um fio do balão, prendendo esse balão a um poste. Então, a gente pode sim, com excesso de atividades no mundo espiritual, transmitir um certo cansaço ao corpo físico, especialmente quando as atividades são inferiores, né? Traz um cansaço enorme quando a pessoa acorda.
que o espírito estava num lugar que não lhe renovou as energias, mas sim lhe cansou. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Vejam que nessa resposta ele não fez diferença, né? Em que tipo de atividade cansa o corpo ou não. Ele dá a entender que qualquer atividade cansa o corpo, mas a gente sabe que uma atividade voltada para a iluminação, para o estudo, para o trabalho no bem, pode até cansar, mas vai trazer uma renovação para o corpo, vai trazer uma renovação para o espírito, e isso vai ser transmitido para o corpo físico, que vai despertar descansado. O que a gente vê na prática são espíritos que vão buscar os gozos, que vão fazer o mal, que vão se desequilibrar quando desdobrados pelo sono e acordam cansados, porque a atividade que eles fizeram é inferior. A atividade superior não faz sentido trazer um cansaço para o corpo físico. Encerramos assim mais um estudo, finalizando esse item relativo aos sonhos, à emancipação da alma, para prosseguirmos nos itens seguintes no próximo estudo. Agradeço a todos que nos acompanham e que possamos refletir sobre as lições de hoje, especialmente para os locais que nós vamos quando dormimos, as pessoas que nós conversamos, as atividades que nós nos associamos quando dormimos e o nosso espírito se emancipa do corpo, desdobra-se e desperta no plano espiritual enquanto o nosso corpo repousa. Que possamos refletir para justamente buscar a inspiração do Altíssimo quando dormirmos, buscarmos a oração, o envolvimento dos bons espíritos, para recebermos inclusive bons conselhos, ideias que ficarão arquivadas ou que nós traremos como uma lembrança imediata ao despertarmos. Que tenhamos, portanto, esse cuidado, essa preocupação de conviver com bons espíritos e especialmente buscar o contato com os mentores espirituais quando dormirmos, para evitar que nós busquemos os prazeres carnais, as situações menos dignas em que muitas vezes nossas paixões nos levam. Estamos aqui justamente para progredir e por isso devemos buscar a emancipação da alma para frequentar lugares sadios, para estudar, para trabalhar e servir, auxiliando o próximo. Que todos nós, na próxima noite, possamos dormir e visitar bons lugares, ouvir os bons conselhos e buscar também a presença de Cristo Jesus em nossas vidas. Encerramos, portanto, esse estudo com uma oração, como sempre fazemos, agradecendo ao nosso Pai Maior, agradecendo a Cristo Jesus, aos bons espíritos que nos inspiram, que nos abençoam, que nos sopram ideias com o objetivo de nos regenerar e que nós possamos ouvir a esses amigos, ouvi-los para não mais cair no erro, no crime, na falência moral. Que o Senhor possa abençoar a cada um, envolver o lar de cada um, inspirar, trazer paz, trazer alegria e um forte envolvimento moral para que as pessoas que nos escutam possam despertar para o bem. Que estejamos sintonizados com o nosso Mestre Jesus e que busquemos as suas bênçãos para as nossas vidas, praticando o bem, pensando no bem, falando no bem e renovando nossas atitudes. Muito obrigado, Mestre Jesus, hoje e sempre, e que a tua luz reine sobre a terra, especialmente nesse momento de transição em que é necessário despertar, conhecer e descobrir a espiritualidade, a fim de se evitar novas quedas e o expurgo planetário para recomeçar a trajetória de encontro com o nosso Criador. Graças damos, Mestre amigo, hoje e sempre, e que estejamos no seu caminho, honrando o teu nome, a tua presença, os teus ensinamentos, para exemplificar aos nossos irmãos como nós podemos alcançar a paz de espírito. Que assim seja, graças a Deus, e que Maria Santíssima nos abençoe a todos, hoje e sempre. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.